Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Sintonia Verde aqui na TV Braga Brasil. Hoje temos a grande alegria de receber junto com a gente para um bate-papo, uma conversa sobre as questões socioambientais do nosso tempo, o professor Luiz Miguel Luzio dos Santos, professor da UEL, professor do curso de administração, que trabalha com socioeconomia. Vamos então ter a conversa com ele hoje e antes que ele se apresente, vamos desde já ouvir o poema Caminhar Rumo ao Horizonte. Caminhar rumo ao horizonte. Aprenda a caminhar, caminhar ao ar livre, caminhar na chuva, caminhar no sol, caminhar junto à natureza. Sentir o vento e a brisa em seu rosto, caminhe sempre em frente. Caminhe rumo ao horizonte, caminhe com leveza do corpo, da alma. Caminhe para esquecer, caminhe para lembrar. Caminhe sempre, e no caminhar há de encontrar o retorno do brilho de seu olhar. Muito bem, estamos de volta então. Caminhar rumo ao horizonte é o que propõe o poema. E hoje, com a presença do professor Luiz Miguel, vamos tentar caminhar rumo a esse horizonte do conhecimento, das experiências, desta proposta que nós, quando elaboramos este programa, nesta primeira temporada, A Natureza e os Humanos, tentar entender um pouco melhor dessa nossa relação, nós, seres humanos, com a natureza e entender um pouco mais como ela se desenvolveu ao longo desses últimos 3 ou 4 séculos, a partir da modernidade, do capitalismo e de todas essas relações que se estabelecem. Então, professor, você poderia dizer um pouquinho mais de você, o seu trabalho na UEL e, para mim, mais uma vez, agradeço muito a sua presença. É uma grande alegria poder trocar ideias, conversar com você nesse programa. Bassani, antes de mais nada, quero agradecer muito por esse convite que me deixou muito lisonjeado. A gente já se conhece há um bom tempo, já trabalhamos juntos. Temos aí uma trajetória, eu acho, principalmente de valores, de princípios, de causas que nos unem, né, e que me fazem ter admiração por todo o seu trabalho, toda a sua trajetória. Só me apresentando, né, minha área principal de atuação é ecossocioeconomia, né? Um palavrão aí meio extenso, mas que busca trabalhar dimensões ecológicas, ambiental e social, né? Nessa integração que a gente sabe que é um desafio imenso do nosso tempo e que é um dos motes aí da nossa conversa de hoje. Muito bem, você poderia já apresentar o seu livro mais recente, Mãe Terra, Sustentabilidade Integradora, junto com o Luiz, o Carlos, como é que é? Isso, Carlos Oliveira. O que você podia dizer deste livro que você apresenta? Então, Bassani, esse livro ele foi, de certa forma, o conjunto de 2 trabalhos, né? O Carlos Oliveira ele foi meu orientando e meu amigo particular de mestrado e no doutorado dele ele desenvolveu uma tese muito interessante que atravessa aí as questões da sustentabilidade e eu no pós-doutorado trabalhei também questões afinadas com esse tema. Os dois tivemos aí como referência principal, né, o Edgar Morin, né, esse velho conhecido que completou esse ano 102 anos. Imortal. Imortal, exatamente. Então, esse filósofo, sociólogo, esse pensador francês, que é aí a referência no pensamento complexo e que, de certa forma, é o que atravessa o livro, né? O que dá aí base para todas as discussões que foram empreendidas no livro. Só gostaria de destacar que ele foi publicado por uma editora
de povos originários, né, chamada Pachamama, do Rio de Janeiro, e que tem essa particularidade, né, quer dizer, de ser uma editora de povos indígenas, né, que ditaram, né, e que têm aí essa referência que eu acho que vale a pena ser ressaltada. Muito bem, parabéns então pela publicação, muito bela a capa e pelo que eu li já aqui da contracapa e da referência do livro, tem muito a ver com o que nós estamos tratando neste programa Sintonia Verde ao longo dessa primeira temporada. Muito bem, professor, eu elaborei aqui algumas questões que foram trabalhadas ao longo desses últimos anos, quer no programa Sintonia Verde e quer aquilo que eu chamo dos encartes que eu tenho publicado, tanto na Folha de Londrina, quanto no meu blog do professor Paulo Bassani, Usina de Ideias, Parágrafos do Pensamento, Pensamentos Emergentes e Trilhas Sustentáveis, que eu fiz a última postagem, 20 postagens de cada, foram 80, portanto, ideias, e elas estão aqui mais ou menos para a gente recolocar esse debate juntamente com você, aproveitar o teu conhecimento, a tua sabedoria, a tua inteligência e a capacidade de, junto, poder dialogar, principalmente porque nós estamos vivendo um tempo bastante complexo, usando a expressão de Edgar Morin, né, da complexidade, né? E como é que a gente pode encontrar, então, pistas, sinais, né, para um novo tempo. Mas antes disso, vamos falar do tempo anterior. Eu gostaria que, primeira questão, assim, para a gente pensar, eu diria assim, há uma profunda crise civilizacional, como projeto elaborado de um modo de pensar, viver, e produzir e consumir. Penso que esta forma necessita ser revista, ser refeita, para que a gente possa encontrar um novo caminho, uma nova forma. O que você teria a nos agregar sobre isto? Então, é um tema realmente assim que é difícil da gente falar em poucas palavras, né? Mas resumidamente, eu acho que vale a pena a gente retomar um pouco a própria evolução da economia, né? A história econômica. E se a gente pegar o século XX como referência, a gente teve uma primeira metade do século XX em que o centro econômico era pautado pela produção, né? E isso perdurou até mais ou menos ao pós-guerra, quando houve uma inversão, né? Uma inversão, ou seja, a produção deixou de ser a principal preocupação, até porque se avançou muito nessas questões, e o consumo passou a ser a bola da vez, né? Então, o consumo passou a ser o grande motor da economia. E aí se extrapolou todos os limites que a gente pode imaginar em termos de sistema econômico suportável. Então, eu gosto de falar assim, se o consumo passou a ser o centro da economia, ela passou a ter uma lógica em que mais consumo leva a mais produção, que por consequência leva a mais geração de trabalho, mais renda, que se converte em mais consumo. Então, parecia uma fórmula mágica para que pudéssemos viver de uma forma materialmente mais poderosa, mais forte, mais satisfatória. Mas não foi considerado dois elementos que eu acho que são chave que eu gostaria de salientar. O primeiro são os limites da própria terra, né? Os recursos eles foram concebidos como se fossem ilimitados, coisa que seria o primeiro grande problema desse modelo, desse ciclo não funcionar. E um outro elemento que vem agravar-se a esse primeiro é o tempo, né? O tempo que temos para fazer essa inversão de prioridades, ele é extremamente curto, né? Está cada vez mais curto. Não começamos nem a inverter o processo de degradação, quanto mais a deixar um processo de sustentabilidade e passar a um processo de reversibilidade, ou seja, repormos aquilo que foi retirado. Então, realmente, estamos numa encruzilhada muito, muito severa, né, e muito preocupante. Exatamente. A gente vem abordando ao longo desses programas, e hoje é muito bom com você poder aprofundar essa questão. De fato, a partir do século XX, há uma intensificação do uso daquilo que os economistas chamam de recursos naturais e nós chamamos de patrimônio da humanidade, o patrimônio da natureza, com essa diferença.
como diria o Ladislau Dalbor, né? Diria assim, aquele que imagina que um modelo de desenvolvimento ilimitado caiba num modelo limitado, ou só pode ser um economista um besta. Ele fala como economista, né? Ou uma pessoa que ignora, né? Então, de fato, nós temos que essa compreensão da finitude que você coloca muito bem, me parece que foi fundamental no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente com o início dos estudos da ONU, o Clube de Roma, as ecoconferências, a partir da Primavera Silenciosa de Rachel Carson, né, por exemplo, que foi um livro que alguns ambientalistas tratam como um livro inicial, uma bíblia inicial, né, dos ambientalistas. Ou seja, essa preocupação, nós estamos passando dos limites da capacidade regeneradora da casa comum, como diria a Carta da Terra, ou da Pachamama, né, e do planeta. E nós precisamos, então, encontrar um denominador para estabelecer limites para o crescimento. Por quê? Porque o modo de produção capitalista ele acabou, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial e com a Guerra Fria, de certa forma, entrando por todos os países, essa forma de pensar, de produzir, de extrair, de produzir, de consumir, né? Se intensificou. Então, me parece que esta é a questão, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente já tem uma certa consciência de que passamos do limite regenerador da capacidade da Terra, do planeta que nós vivemos, que é único, né? E será único por muito tempo. Ao mesmo tempo, nós temos, então, o nascimento de uma consciência socioambiental, uma consciência de estabelecer formas sustentáveis, porque as formas anteriores seriam formas insustentáveis. Como é que você vê essa questão dessa... Realmente assim, é um dilema e eu acho que tem forças interagentes contrárias, né? Então, se por um lado esse problema ele tem se agigantado de uma forma desproporcional, temos alguns atores que têm piorado, né, acelerado todo esse processo. O próprio modelo, né, onde estamos inseridos, o modelo capitalista, ele tem isso na sua essência, né? Essa questão do crescimento ilimitado e a qualquer preço, né? Qualquer custo. Por outro lado, temos movimentos contrários, né? Contra-hegemônicos, bastante representativos e bastante interessantes, o que demonstra a capacidade de dar-nos respostas. O meu medo só é em relação a essas forças serem muito desproporcionais, né? Eu acho que os desejos e as vontades, elas podem até ter um certo equilíbrio. De um lado, aqueles que querem preservar e do outro lado, aqueles que querem aumentar a sua capacidade de domínio e de exploração. Mas o problema é que o poder desses segundos ele é infinitamente desproporcional. Então, Bassani, uma frase que me impacta bastante, que do nosso último acadêmico aí da Academia Brasileira de Letras, no caso o Ailton Krenak, um dos livros dele, que fala ideias para adiar o fim do mundo. Eu tendo a ser otimista, eu quero ser otimista, mas às vezes eu acho que talvez ele esteja mais certo quando ele aponta que o que estamos tentando fazer é muito mais uma busca que deve ser tentada e que deve ser a luta deve ser incessante nesse sentido, mas muito mais no sentido de adiar o fim do mundo do que propriamente essa mudança de chave, né? Que a gente pode idealizar um novo mundo totalmente diferente. Eu tenho reticências em relação a essa possibilidade. Muito bem. Vamos ao nosso intervalo e retornamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente?
Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois... Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho! Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Ei, você aí que sonha em realizar projetos financeiros sem complicações, escute bem! Apresentamos a Financia Tudo, sua passagem direta para o crédito rápido, fácil e 100% online. Somos especializados em diversas modalidades como financiamento de automóveis, imóveis em garantia, veículos em garantia e giro empresarial. Operamos 100% online, porque sabemos que o mundo não para e seus projetos também não devem parar. Seu sucesso financeiro está a um clique de distância. Queremos ouvir as suas necessidades. Chame-nos no WhatsApp através do número 43 99681 4054. Estamos prontos para transformar seus planos em realidade. Muito bem, estamos de volta. Mais uma vez aqui com o professor Luiz Miguel, que é uma grande alegria poder debater com ele essas questões tão preementes, tão urgentes e tão necessárias para o nosso tempo. Uma questão que diz respeito àquilo que nós debatíamos, nesse momento, ou nesta transição, eu gosto muito do termo desta travessia, né, que nós devemos fazer, ou poderemos fazer, quais seriam, que você veria, os fundamentos assim, de uma teoria crítica que possa nos conduzir de maneira mais segura diante de uma sociedade líquida, como diria o Baum, ou de risco, como diria o alemão Ulrich Beck, né? E tantos outros que analisam esse contexto da modernidade, né? E todos os problemas que ela apresenta, né? Eu gosto muito do conceito do Anthony Giddens, né? Eu falo muito que nós vivemos uma alta modernidade, né? E seus desdobramentos dessa alta modernidade, né? Porque ela resiste e insiste em sobreviver, né? Então, eu diria que nesse contexto sabemos um pouco, né, do que não propor, mas também o que propor, então. Como que até nessa trabalho na academia, com os cursos de graduação, de pós-graduação, com os inscritos seus, meus, como é que a gente está tentando encontrar uma teoria crítica que possa servir como luz e conduzir para essa mudança paradigmática e que possa nos orientar, né, melhor esta caminhada, essa travessia?
Então, Bassani, são todas questões muito, muito complexas, né? Sem dúvida. Mas eu acho que algumas questões me vêm à mente assim como prementes. Uma delas eu acho que há um erro histórico, pelo menos na minha percepção, de idealizar um ser humano que tem que ser visto de uma forma mais realista, né? O Morin é um dos que fala muito sobre isso. Então, somos muito mais seres afeitos tanto ao bem como ao mal, à união, à solidariedade, mas também à competição ao individualismo. Então, somos seres multifacetados. E qualquer tentativa de anular uma dessas dimensões, ela se torna uma forma artificial, que ela, de alguma forma, vai ficar latente, vai ficar pulsando, e de algum dia ela vai se manifestar, e se manifestar, às vezes, de forma inconveniente. Então, eu acho que vamos ter que vamos ter que saber trabalhar com esse ser humano multipolar, multifacetado. Eu acho que esse é um ponto fundamental e que talvez até os socialismos que foram testados no mundo, acho que talvez esse tenha sido um dos pecados, né? Não terem levado em conta esse ser humano que não é tão puro ou tão fácil de purificar quanto se imaginou. Então, esse eu acho que é um ponto que tem que ser levado em conta. Um segundo ponto, que é meio que recorrente, a gente sempre fala isso, mas é o papel da educação, mas uma educação emancipadora, né? Uma educação que consiga superar as alienações que, no meu entender, são fruto ou são a razão de boa parte dos nossos males. Eu acho que isso ficou, para mim, pelo menos particularmente, muito caracterizado nos últimos tempos que a gente passou no Brasil e por os momentos que o mundo está passando com a extrema-direita, com movimentos polarizados, e que a gente vê, quer dizer, que questões que historicamente a gente achou que poderia já ter superado, elas estão aí latentes, né? Elas estão aí no coração das pessoas, na mente das pessoas. Isso é realmente perturbador. Eu acho que talvez nós, como educadores, dá uma angústia até de pensar onde que eu errei, né? De alguma forma, eu me sinto responsável por produzir conhecimento, e conhecimento que possa ser libertário. E, às vezes, parece que esse eco não aconteceu da forma como a gente esperava. E um terceiro ponto, só para fechar, é a questão da democracia, que eu continuo aí apostando que seja o nosso caminho mais promissor, né? Se a gente pensar em termos de modernidade, eu entendo que a democracia foi a maior conquista da modernidade, apesar de todos os problemas, de todas as limitações que ela tem. E a democracia, se ela tem limitações, se ela tem problemas, elas só conseguem ser superadas com mais democracia. E aí é o que eu costumo falar, democracia expandida. E democracia expandida não mais para a esfera política, que ela já, de alguma forma, tenta se preocupar, mas a democracia econômica, que a gente nem ouve falar, né? Que seria democratizar os recursos, né? Para o bem comum. A democracia como uma forma de convivência harmônica e justa entre todos. Então, a democracia, eu acho que ela precisa ampliar as suas fronteiras e caminhar para esses novos horizontes, para que possa ser mais completa e sustentável. Muito bem. Nessa perspectiva que você coloca no início da sua fala agora, eu lembro aqui do Leonardo Boff, no Saber Cuidar, que na sequência eu farei uma leitura e apresentação desse livro a todos que nos assistem. Ele também trabalha com essa questão que o homem, historicamente, tem uma visão, assim, a parte humana demens, que é a demência, e a parte sapiens, que é a sapiência, né? E a demens, que estabelece uma visão diabólica. E a parte sapiens, que nos desenvolve uma visão simbólica, que nós somos seres sensíveis, solidários, harmoniosos, né?
É interessante que nisso nós, como educadores, como pesquisadores, extensionistas, enfim, pessoas preocupadas com o nosso tempo para encontrar um denominador mínimo de viver de uma habitabilidade saudável nessa casa comum, a gente encontra justamente essas facetas, né, nos grupos sociais mais diversos, nas classes sociais, no campo e na cidade, na indústria, na agricultura, cai lá, e elas vão em volta historicamente, né, coisas como você muito bem salienta, né, achávamos que algumas tendências que estão aí, né, principalmente de extrema direita, com suas manifestações bizarras, né, de tudo, de toda a concepção da vida, e de repente estão à tona e com uma força imensa, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Estão aí as guerras também, né? E de certa forma nos preocupa, né? De tentar, como educadores, encontrar esse denominador, né? Você fala muito bem, a minha culpa, né? A nossa culpa, né? Será que a gente não soube educar os jovens, né? Por exemplo, nós tivemos a experiência de 20 anos do GEAMA, quando o professor da UEL, formando educadores ambientais, educador para sustentabilidade, buscar assim alternativas, fontes energéticas, formas alternativas, respeitando os povos originários, buscando estabelecer esses diálogos de saberes, e está aqui minha próxima formulação a você, não estaria nesta transição ou nessa busca, nós que fomos formados, de certa forma, eu digo por mim, num jargão de que a ciência é uma coisa e o senso comum é outra, de repente a gente começar aquilo que o Boaventura de Sousa Santos, na Crítica à Razão Indolente, na Ciência Pós-Moderna e outros tantos livros, ele faz essa preocupação, como é que nós vivemos um senso comum crítico, né, de observar, e aquilo que o Henrique Leff fala muito nos seus discursos sustentáveis, o diálogo com os povos originários. Não estaria, talvez, aí algumas sinais, algumas pistas que nós, quer os cientistas, né, quer a população, e nesse novo processo educacional para essa democracia, como diria de novo o Boaventura, diz de alto teor, e você fala o termo que você usou? Expandida. Estamos falando, na verdade, de uma ideia de alto teor democrático, que ela não é só política, né, no ponto de vista eleitoral, ela é muito mais que isto, né? Podemos falar agora na sequência o que seria esse muito mais que nós imaginamos. Como é que você vê essa questão? Assim? Eu acho que essa questão da interligação de saberes, essa ecologia de saberes, né, que o Boaventura também cita, eu acho que ela é fundamental, porque existe novamente, acho que um dos sustentáculos da modernidade foi essa apologia à razão como o conhecimento definitivo e superior, né? E isso nos levou a uma arrogância extrema e que criou até um afastamento em relação a outros saberes que hoje a gente pode dizer que em muitos pontos eles são muito superiores ao saber técnico científico que nos trouxe, se por um lado ele nos fez avançar em muitas questões, ele também nos trouxe para essa encruzilhada. Acho que um exemplo bem claro é em relação ao problema ambiental mesmo e à insustentabilidade ambiental, que os povos originários nunca tiveram sequer esse problema, né? Essa ameaça, né? Então, eu até costumo falar isso em sala de aula, né? Quem será que, em termos de convivência entre saberes, soube melhor lidar com isso, né? Por mais que a gente se sinta superiores, porque sabemos, né, projetar aí aviões, medicamentos e fazer coisas fabulosas, nós estamos colocando a própria vida em risco, coisa que outros povos sempre souberam conviver, coexistir, né? Então, eu acho que essa interligação de saberes, ela é fundamental. Eu me preocupo muito com um avanço de um lado da técnica, da ciência e da técnica, que realmente teve avanços espantosos. Puxa, a gente está falando hoje em dia de colocar alguém em Marte, né? Uma coisa parece de filme de ficção científica e que não está tão distante. Estamos próximos a
a viver 100 anos, né? Não estamos muito longe de termos uma expectativa de vida próxima a 100 anos, e, ao mesmo tempo, continuamos cometendo erros primários, como a gente vê as guerras que estão acontecendo hoje, bombardeio em hospitais, quer dizer, coisas primárias, que a gente poderia dizer assim, isso já deveria ter ficado na história. Então, avançamos em termos técnicos de forma fabulosa, sem dúvida, mas sem o devido acompanhamento em termos éticos. E aí criou-se um descompasso que pode nos levar realmente ao fim, né, ao abismo. Então, eu acho que, resumindo, né, um pouco, essa união desses saberes é essa razão que, sem sensibilidade, ela fica uma razão diabólica. E diabólica do termo, da origem do termo, né, diabolos, aquele que divide, aquele que separa, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento a essa nossa realidade, e enquanto é tempo de poder fazer alguma inversão, né, de prioridades. Muito bem. Vamos ao próximo intervalo e retornamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você, empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339-0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho! Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizza de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Ei, você aí que sonha em realizar projetos financeiros sem complicações, escute bem! Apresentamos a Financia Tudo, sua passagem direta para o crédito rápido, fácil e 100% online. Somos especializados em diversas modalidades como financiamento de automóveis, imóveis em garantia, veículos em garantia e giro empresarial. Operamos 100% online, porque sabemos que o mundo não para e seus projetos também não devem parar. Seu sucesso financeiro está a um clique de distância. Queremos ouvir as suas necessidades. Chame-nos no WhatsApp através do número 43 99681 4054. Estamos prontos para transformar seus planos em realidade. Muito bem, estamos de volta. A indicação bibliográfica de hoje é este livro, Epistemologia Ambiental, de Henrique Leff, da editora Cortez. Gostaria de fazer uma leitura muito breve, 2 parágrafos do autor, que tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui com o professor Luiz Miguel. Diz o seguinte, o autor, Henrique Leff: o saber ambiental propõe a questão da diversidade cultural no conhecimento da realidade,
mas também o problema da apropriação do conhecimento e saberes dentro de diferentes ordens culturais e identidades étnicas. O saber ambiental não só gera um conhecimento científico mais objetivo e abrangente, mas também produz novas significações sociais, novas formas de subjetividade e de posicionamento ante o mundo. Trata-se de um saber que não escapa à questão do poder e à produção dos sentidos civilizatórios. É exatamente essa questão que nós estamos abordando, né, da objetividade, da subjetividade, dos novos conhecimentos, para a gente construir um saber ambiental, mas um saber necessário para cruzar esse processo civilizatório que nós estamos aqui. Não? Eu permite mais uma leitura, e depois você poderia até comentar, de repente. O ambiente como condição da sustentabilidade deve assimilar-se a diversos paradigmas teóricos para internalizar os custos ecológicos do crescimento econômico, a eficiência energética dos processos produtivos, a racionalidade ecológica das sociedades tradicionais e os valores conservacionistas dos comportamentos humanos. O saber ambiental problematiza, assim, o conhecimento para refuncionalizar os processos econômicos e tecnológicos, ajustando-os aos objetivos do equilíbrio ecológico, a justiça social e a diversidade cultural. É aqui, mais uma vez, estamos aqui com a natureza nos agraciando a presença de hoje também. E então essa é a sugestão biográfica, Epistemologia Ambiental, um livro denso, mas extremamente importante para nós compreendermos esse nosso tempo e essa nossa relação dos seres humanos com a natureza, né? E onde foi que nós nos separamos da natureza, né? Porque nós somos natureza, nós somos a natureza que pensa, a natureza que é responsável. Mas, ao mesmo tempo, em algum momento nos perdemos, né? Em algum momento do projeto civilizatório, nós não encontramos denominadores suficientes para ter uma caminhada mais segura, ou esse termo que a gente gosta muito de dizer assim, estamos tentando ao longo dos programas, inclusive, não apenas conceituá-lo, mas entender com profundidade, como diz o próprio Leonardo Boff no livro O que é e o que não é sustentabilidade, de 2011, já há mais de 10 anos atrás, ele tenta dizer assim, se trata muito a sustentabilidade como um adjetivo. Se adjetiva a ideia, e todo mundo virou seres sustentáveis, a minha empresa é sustentável, a nossa universidade é sustentável, lá em casa eu sou sustentável. Mas de que estamos falando? De que estamos lidando? Então ele diz assim, nós precisamos passar por uma sustentabilidade adjetiva. Desculpa, substantiva, né? Que seja realmente verdadeira, profunda, radical, né? Não mais um desenvolvimento sustentável, mas uma sustentabilidade verdadeira, que dê essa passada, inclusive, dentro daquilo que hoje, essa adjetivação de sustentabilidade está muito mais vinculada à questão dos chamados pilares socioeconômico, ambiental, está mais ligado ao econômico. O econômico sempre predomina nesse processo. Então, essa visão substantiva tem a ver realmente o equilíbrio, e não apenas com esses 3 pilares, e o cultural, e o subjetivo, e a nossa capacidade criativa, responsável. Eu sempre digo, os seres humanos não são apenas seres inteligentes. Esse ser que esteve aqui conosco agora há pouco, o gato, e eu tenho 2 gatos em minha casa também, e esses são aqui da produção da TV Braga Brasil. Às vezes, olhando para eles, eu digo, vocês nos vencem de inteligência. Agora, o que esses gatos, o que os animais, os outros seres não humanos não têm? É talvez a imaginação e a criatividade que nós, seres humanos, temos. E a responsabilidade. Não seria por aí, professor, um pouco de pensar neste processo, né, que falávamos agora há pouco, que essa complexidade que é o ser humano, como diria o Mohan, né, de ser demes e ser sapiens, de encontrar um peso maior para essa sabedoria, para essa inteligência, junto com a imaginação e a criatividade, ouvindo a todos, estabelecendo novos diálogos civilizatórios, sentando numa mesma mesa, que a gente possa
respeitar a diversidade étnica, cultural, sexual, religiosa, ou seja, aceitar o mundo como ele é, nesse lado mais belo, que é do ser humano que desenvolve essa sensibilidade, não aquela razão instrumental que o sistema nos dá como coisas, né? Como objetos do sistema, mas sim essa razão sensível que nos destaca como seres humanos, como seres que temos uma profundidade imensa e que nós ainda não conseguimos chegar até ela. Bassani, acho perfeito tudo que você falou, acho que extremamente apropriado e eu comungo dessas ideias. Tem uma palavra que eu gosto assim particularmente, que é a coexistir, né? Existir com. E esse existir com, ele tem uma exigência por trás muito grande, que eu costumo refletir que ele tem como se fosse está interligado a duas questões objetivas, né? Uma delas só dá para existir com, né, coexistir, se houver a capacidade de renúncia. Se eu tiver capacidade de renunciar a algumas questões que para mim às vezes são importantes, mas se eu não tiver aberto à renúncia, a algum tipo de renúncia, nenhum diálogo é possível, né? A gente vê isso em momentos de guerra, né, quando isso se estende ao seu extremo, né? Então, capacidade de renúncia. E o outro segmento que eu acho fundamental é o que eu chamo de alterlocação, né? Isso é um neologismo, mas a alterlocação ele vai além da empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Alterlocação é você existir com o outro, você conviver com o outro e sentir as suas dores, sentir as suas vitórias, né? Conviver com as suas vitórias, novamente coexistir com ele. Sem a gente mergulhar nessa existência com o outro, sem eu conhecer, vamos falar de uma forma prática, sem eu conhecer um barraco de uma favela e eu ter contato com aquela realidade de alguma forma, a simples ideia de que alguém mora numa favela e que isso deve me impactar não é suficiente. Então, por isso que eu gosto, em vez de colocar empatia, a gente tem que dar um passo além e ir para essa alterlocação, né? Se colocar na existência do outro. Então, eu acho que entra dentro disso que você falou. E outra questão, só para finalizar, que eu acho fundamental, é a gente voltar aos clássicos lá da filosofia grega, mesmo que a gente não os conheça literalmente, mas as questões fundamentais da vida. Eu estou fazendo o quê aqui? Né? Qual o meu propósito? Qual o sentido de eu estar aqui? E aí eu não estou apelando simplesmente para questões metafísicas, mesmo quem não tem nenhuma crença em alguma divindade ou na vida após a morte ou algo assim, mas a própria existência como poesia, né? Também isso é muito reforçado nas palavras do Morin. Essa vida que vale pelo que é vivida e não pelo depois, nem pelo antes, mas pelo agora, como é que ela deve ser vivida? Que vale a pena, que seja desfrutada de uma forma que nos preencha por inteiro e que a gente possa dizer, valeu a pena. Se eu vivi 30 anos, valeu a pena. Se vivi 40 anos, valeu a pena. Se vivi 100 anos, valeu a pena. Valeu pelo existir, ou melhor, pelo coexistir. Muito bem, estamos caminhando para o final do programa de hoje. Valeu a pena, pegando as suas palavras, coexistir com você nesse momento, para que a gente pudesse trocar essas ideias e tão bem afinadas, né, e tão necessárias, essa construção, digamos, de um pensamento que nos caracterize como seres humanos. Então, como eu dizia, não apenas inteligentes, mas imaginativos, criativos, sensíveis, solidários, tolerantes, compreensivos. Um conceito que você trabalhou, então, é a questão de resiliência, empatia e esse coexistir. Eu lembro aqui de um conceito que o Leff desenvolve também com uma certa propriedade, a outricidade, né?
que é não só sentir, mas colocar-se no lugar do outro, sentir o que o outro sente, né? E me parece muito importante isso. Talvez esteja aí um modelo emergente do processo educacional, né? E uma ciência que dialogue com mais profundidade, né? Menos racionalidade, mais... E aí eu pego o Milton Santos, eu acredito muito, foi um dos meus mestres, né? O Milton Santos, esse fabuloso geógrafo, humanista, negro, né? E que recebeu o Prêmio Nobel de Geografia. Ele dizia, não há como fazer ciência sem emoção, né? Então, assim, a gente trabalhar com esses dois elementos fundamentais, me parece que nesse programa nós conseguimos, com a sua presença e a sua fala, atribuir um pouco essa questão. Suas palavras finais do programa de hoje, você gostaria de deixar uma mensagem? Antes de mais nada, mais uma vez eu quero agradecer muito por esse diálogo, porque eu acho que ele nos enriquece à medida que falamos sobre determinados assuntos. A gente fala para fora, mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando isso dentro de cada um. E nunca é demais relembrar questões que às vezes estão na mente, mas não estão no coração, né? Não estão na sensibilidade. Então, acho que esses momentos são momentos particularmente importantes para a gente imergir mesmo, né? A gente aprofundar e poder vivenciá-los e reforçá-los em cada um da gente. Muito bem. Estamos, então, encerrando o programa de hoje e, mais uma vez, agradeço o professor Luiz Miguel Luzio dos Santos, né? Professor da UEL, nosso colega, amigo, por estar contribuindo com suas ideias, contribuindo com suas reflexões para engrandecer esse nosso programa Sintonia Verde. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos e até o próximo programa.